seja direcionado pelo Espírito aquilo que Ele colocou no seu coração. Amém? Amém. Boa noite, queridos irmãos. Que bênção estar aqui com vocês. Se o pessoal do teclado puder ficar aí, fazendo... Amém. Que bênção estar aqui com vocês. É uma alegria poder vir aqui compartilhar da palavra do Senhor, né? Queria agradecer ao pastor Alexandre pelas portas abertas a missões. Que o Senhor abençoe sua família, sua esposa, toda a sua casa. Queria agradecer toda a equipe do pastor, que foi muito solícita, atenciosa aqui com a gente. E também, não sei se nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Amém? Não? Então você que vai assistir depois esse culto, né, seja também poderosamente abençoado por Deus. Você que está aqui, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Queria também agradecer publicamente a vida do irmão Gilberto, que tem me acompanhado esses dias nas agendas aqui de Brasília, né? Tem me recebido de maneira divina lá na casa dele, junto com a Lene. São queridos irmãos que Deus levantou eles como missionário também. Depois você pergunta para ele como, viu, gente? Mas Deus está levantando ele como missionário também. E é bênção do Senhor poder estar aqui nessa noite com o irmão Gilberto. Obrigado, meu irmão, pela sua intercessão, pelo seu carinho e por você acompanhar aqui junto com a gente. Amém? Glória a Deus. Como o pastor me apresentou, me chamo William, sou pastor do Ministério Verbo da Vida. Sou missionário há aproximadamente 10 anos. Há um ano, eu e a minha esposa estamos de missionário na Bolívia. Um trabalho mais recente agora, de um ano, na cidade de La Paz, Bolívia. É uma das cidades mais altas do mundo, a 8ª cidade mais alta do mundo. A primeira é El Alto, que está do lado de La Paz, cidades vizinhas. E La Paz ela tem um declínio, então ela está como a 8ª mais alta do mundo. E nós estamos lá numa cidade de quase 3 milhões de habitantes, La Paz, e 93% da população ainda não foi alcançada com a palavra da fé. Nós temos mais de 90% da cidade de La Paz que precisa ser alcançada. A Bolívia tem muitos pontos, né? Um deles é o político. Nós temos lá um partido de ideologias comunista, e isso é muito pejorativo para o crescimento, florescimento do reino de Deus naquele país. Mas onde a palavra da fé chega, meu irmão, a palavra avança. Amém? Nós temos o público boliviano, né? São indígenas, são descendentes de indígenas. Nós temos 3 principais idiomas lá na Bolívia. O primeiro, o espanhol, e depois nós temos a aimara, né, que é um outro idioma. E aí tem várias variações de línguas indígenas, mas o quechua, o aimara e o espanhol são os 3 principais idiomas na Bolívia, e de fala fluente, né, de tradução oficial do governo. Sempre que sai documento, sai nesses 3 idiomas, para que alcance a população. Guarani também é uma das línguas bolivianas, mas isso já mais para a ponta divisa com o Brasil. Eu estou na divisa com o Chile e com o Peru, né? Então estou um pouquinho distante do Brasil. Sou casado também há 10 anos, né? Eu e minha esposa casamos 1 ano. Depois nós estamos no campo missionário. Nós vamos completar 11 anos de casamento agora. E temos uma pequena missionária, uma criança, uma menininha, que daqui a alguns dias vai completar 4 anos de idade. Já está misturando o espanhol com o português, meu irmão. Está uma unção santa, né? Esses dias ela caiu e estava chorando, né? E eu disse: "Ô, minha filha, você se escorregou?" E ela disse: "Não, me resbalei." Porque ela já está aderindo, né, à comunicação hispânica muito bem. E graças a Deus somos aí uma família missionária dentro do quadro de missionários do Ministério Verbo da Vida. Somos agenciados pelo Ministério
somos graduados nas escolas Remas. Alguém fez o Rema ou está fazendo, amém? O Rema é uma bênção. E nós somos graduados eu sou graduado em teologia, sou graduado na escola Rema, sou graduado na escola de ministro e sou graduado na escola de missões também. Amém? São 7 anos que eu dediquei estudando a palavra de Deus. 3 anos em teologia, 4 anos nas escolas Remas, ministro e missões. Minha esposa também é formada, graduada em biomedicina. E nós estamos em La Paz porque Deus nos chamou. Amém? Missões não é para quem está desocupado. Missões não é para quem está à toa. Missões não é para quem gosta de viajar. Amém? Missões não é turismo. Amém? Missões não é aprender um idioma novo. Isso você pode fazer através de uma escola de idiomas. Missões é cumprir o propósito de Deus em outras terras. É ir em nome do Senhor para fazer a vontade dele naquele lugar. Amém? A Bolívia tem algumas demandas espirituais também. Na Bolívia, eles creem muito fortemente em Pachamama. Pachamama é um tipo de imagem de mãe terra, né? Aqui, talvez, para você ter uma ideia mais brasileira, talvez seria como alguns talvez adoram Iemanjá, que é a deusa da água aqui no Brasil, né? Segundo o que eles dizem, que eles creem, né? Lá creem em Pachamama, a mãe terra, que deu nascimento, que deu origem às coisas, à natureza, os animais. Então eles, de alguma maneira, valorizam, adoram a natureza, creem nos poderes da natureza. Se você pesquisar no Google, talvez o Google vai te dizer que esses 90 e tantos %, uma grande parte dessa população é católica. Mas é um catolicismo com sincretismo. O que é um sincretismo? Sincretismo é a mistura de várias religiões. Então, quando uma pessoa se nomeia católica, mas pratica oferenda a Pachamama, crê um pouco em espiritismo, adora o Deus da prosperidade, o Deus Sol. Então, são práticas que não se encontram dentro do catolicismo, não é verdade? Então, hoje, talvez... Pelo IBGE, alguém pode dizer assim, a população boliviana ela é católica, mas não é. É uma população que tem muita fé em várias coisas diferentes, né? Eu me lembro muito o povo egípcio, que acreditava no Deus Lua, Deus Sol, Deus da fertilidade, a deusa da fertilidade, o Deus da prosperidade. Então, mais ou menos a Bolívia ela tem essa linha, esse DNA religioso, né? E nós estamos lá pregando a palavra da fé. A palavra da fé chegou na cidade de La Paz, Bolívia, meu irmão. No meio de tudo isso, um povo que já tem tanta fé só precisa ser canalizado para a coisa certa, porque Jesus disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o único caminho. E nós temos ensinado a palavra da fé naquele lugar. Nós abrimos 3 principais projetos, né? E eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre esses 3 principais projetos. O primeiro projeto que nós abrimos foi a igreja que se chama Verbo La Paz. Amém? Então, se você quiser seguir aí a nossa igreja no Instagram, você pode escrever Verbo La Paz e você vai encontrar a nossa igreja que completou agora 1 ano e 1 mês de nascida na cidade de La Paz. Um segundo projeto que nós abrimos na cidade de La Paz foi uma ONG. Uma ONG foi um grande desafio regularizar a nossa ONG naquele lugar, porque é bem burocrático, bem difícil e também bem caro para você abrir uma ONG na Bolívia. Existe mesmo uma dificuldade, o governo não tem muito interesse que instituições independentes dele saiam lá, nasçam lá. Mas graças a Deus nós conseguimos fazer o registro da nossa ONG. Nós pagamos recentemente, a última parcela foi R$8.000. A última parcela foi um total de R$20.000. Só para a gente regularizar um CNPJ na Bolívia. E nós fizemos o último pagamento e diga, está pago. Amém?
E a nossa ONG ela vai levar a primeira extensão internacional aqui do Brasil dos projetos pequeninos. Quem aqui já ouviu falar dos projetos pequeninos? Sabe, queridos, Deus falou com a gente que a gente ia chegar na Bolívia para superabundar. E nós íamos chegar naquele lugar para ser resposta. Eu sou justiça de Deus naquele país. Amém? A justiça de Deus vai se manifestar. O que é a justiça de Deus? Justiça de Deus não é vingança. Justiça de Deus é quando a gente vê algo que está fora do original da criação de Deus. Você chega lá e vê fome, mas Deus não criou a fome, Ele criou provisão. Amém? Então você chega como resposta de Deus nas nações. Resposta de Deus para onde Ele te plantou. E nós vamos começar agora com 40 crianças, 40 ninhos, lá na cidade de La Paz. Vai ser o nosso primeiro grupo de crianças, mas nós já estamos com o segundo projeto vindo por aí, meu irmão. Nós vamos abrir também, mais para frente, um orfanato naquela cidade. Amém? A palavra da fé chegou para sacudir, para ser resposta de Deus para cada necessidade. E nossa ONG ela vai funcionar em vários trabalhos sociais. Agora, no mês de maio, nós vamos inaugurar um poço artesiano em uma comunidade que vive sem água. Eles captam água da chuva para poder consumir. E nós vamos, agora em maio, tem um grupo chegando lá e nós vamos fazer a inauguração de um poço artesiano naquela cidade. Amém? Você se alegra com isso? Deus está fazendo grandes coisas na cidade de La Paz, Bolívia. E esses são, então, a igreja é o primeiro projeto. Diga, primeiro projeto. A igreja Verbo La Paz, sabe, queridos, porque nós não somos uma instituição social. Não, nós somos o reino de Deus. Amém? Então não poderia acontecer nada disso sem a palavra. A palavra é o alicerce, a palavra é o que transforma. Uma cesta básica resolve o problema de alguns dias, mas só a palavra pode tirar a fome daquele povo de verdade. Então nós abrimos a igreja Verbo La Paz, está crescendo, está lindo o trabalho. Nós já estamos aproximadamente com um grupo de 50 pessoas. E isso é um número realmente surpreendente pelo tempo de existência da igreja. Talvez você pode pensar, pastor, aqui no Brasil a gente abre as portas e 50 pessoas a gente enche rápido. Mas quando a gente fala de ir para um país onde o cristianismo é minoria, onde o cristianismo é a religião mais pequena daquele lugar, então nós estamos falando de um milagre. São vidas que estão sendo transformadas. E a boa notícia é que no mês de julho nós já vamos trazer uma caravana de 13 bolivianos para a conferência de ministros lá do Nordeste. Amém? 13 bolivianos estão vindo conhecer a capital da nossa fé, lá Campina Grande. E vamos ficar muito animados com essa viagem que nós vamos fazer lá para a conferência de ministros Nordeste. Mas depois da igreja, depois da ONG, que é o segundo projeto, nós temos um terceiro projeto. Diga comigo, terceiro projeto. E esse terceiro projeto, ele nasceu mesmo, como todos os outros dois, no coração de Deus. Deus falou com a gente, vocês vão para a Bolívia, mas vocês não vão sozinhos. Vocês vão abrir uma base missionária. E eu vou enviar pessoas que vão ficar com vocês lá e vão trabalhar durante um tempo. Mas eu também vou despertar a minha igreja para que eles possam ter uma experiência transcultural no campo, uma experiência real no campo. E sabe, queridos, nós alugamos esse espaço onde nós chamamos de base missionária e nós já começamos a receber, vamos receber agora a 4ª caravana. Até o final do ano nós vamos chegar perto de 10 caravanas aí, em um ano e poucos meses de obra. E cada caravana, o que faz uma caravana? A caravana ela vai viver uma experiência missionária. Uma coisa é eu, como missionário, vim aqui te falar sobre os desafios da Bolívia. Outra coisa é você se levantar do seu lugar, ir até o campo e ver. E ser a resposta de Deus naquele lugar. E sabe, queridos, que nós temos vivido essa experiência de levar pessoas que talvez dissessem assim, eu não tenho um chamado missionário, E eu quero quebrar esse tabu, dessa coisa do chamado missionário. Tem um pregador americano que ele diz que ou você é um missionário no cristianismo,
ou você é uma fraude. E alguém pode dizer assim: nossa, pastor, mas isso é muito forte. Mas alguém que diz que não tem chamado para missões é porque de fato não entendeu missões. Porque talvez você não tenha chamado para ir morar em outro país. Isso não significa que você não tem chamado missionário. Talvez você não tenha chamado de pegar a sua família, como eu fiz com a minha, e ir para um país de terceiro mundo, um país que muitos lugares não tem saneamento básico, onde o governo é corrupto, no nível maior do que vocês estão acostumados a ver por aqui em Brasília, onde a injustiça ela é uma coisa real e diária na vida daquelas pessoas. Então eu não fui para a Bolívia para turistar, eu não fui para a Bolívia porque eu escolhi a Bolívia, mas eu fui para a Bolívia porque o Senhor me escolheu para lá. E se alguém me perguntar: pastor, como é morar então num país com tantos desafios? Eu posso te dizer que para mim, que estou debaixo de um chamado, é como morar em Canaã, a terra que mana leite e mel. Amém? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós sentimos falta. Ele tem cuidado, provido sobrenaturalmente. Muitas pessoas olham para mim, pastor, e falam assim: rapaz, se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar. E eu costumo dizer para essas pessoas que eu tenho fé para não chamar elas. Porque o reino de Deus não tem que acontecer por necessidade. Ele tem que acontecer por direção, por visão. Talvez a gente fique esperando necessitar. Sabe que a Bolívia tem muitas necessidades mesmo, mas eu creio que recursos estão chegando para a Bolívia não pela necessidade, porque necessidade tem em vários lugares. Mas recursos estão chegando para a Bolívia por conta de uma visão que Deus estabeleceu naquele lugar. E pessoas têm se associado a essa visão. Eu queria passar um primeiro vídeo. Esse vídeo foi antes da gente ir para a Bolívia, mas ele é um documentário curto do que é a Bolívia. O vídeo com o nome Estamos Chegando. Não sei se precisa apagar aqui. A Bolívia é um país lindo com uma cultura rica e um povo de muita fé. Mas hoje Bismar não sabe o que comerá à noite. Mateu, um jovem muito trabalhador, ainda não sabe que é mais que vencedor. Valerie acredita que seguirá os passos da mãe em uma vida de rua. Só que essas histórias e muitas outras estão prestes a serem mudadas. Nossa missão está chegando em La Paz. A palavra da fé alcançará crianças, jovens e adultos por meio de um grande plano que já foi criado. Nossa igreja será estabelecida, nossa ONG, uma base missionária e vários projetos para que a Bolívia nunca mais volte a ser a mesma. Bismar, Henry e Valerie nos aguardem, pois estamos chegando. Em seguida pode passar aquele outro vídeo também. Esse segundo vídeo é um resumo bem curto do nosso trajeto do Brasil até alguns trabalhos que a gente já executou lá na Bolívia. Essa foi a nossa chegada na Bolívia, no aeroporto. Esse foi o nosso primeiro culto. E aqui o nosso primeiro contrato de aluguel. As primeiras caravanas. Trabalho com as crianças. Os povos andinos. Muitos intercambistas já passaram por aqui e foram impactados pela experiência transcultural. Agora mesmo, alguns intercambistas estão se preparando e outros já estão a caminho, como por exemplo o pastor Jean e Elza, que estão cruzando a fronteira até La Paz. Deus está fazendo grandes coisas aqui na Bolívia. Já recebemos intercambistas, caravanas de missionários e agora queremos receber você e a sua igreja aqui na nossa base missionária para uma experiência transcultural de campo. Vem fazer parte dessa missão junto conosco! Amém. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente passa outras imagens. Mas essa que falou aí é minha esposa, a Bruna. Ela agora está lá na Bolívia,
ela deve estar no culto também de quinta-feira, culto Jueves, lá na nossa igreja. E sabe, queridos, a primeira coisa que a gente pensa sobre missões, se você já é cristão há algum tempo, é que missões está associado à falta. A gente pensa em escassez, numa casa de palha do missionário, né? Mas sabe que Deus é um Deus abundante. E lá na Bolívia, o aluguel que são aluguéis em dólar, né? Em dólar americano. Lá é um país que está muito dolarizado. Né? O que acontece com um país dolarizado? As pessoas ganham em pesos bolivianos e elas precisam conquistar o câmbio 1 por 7. Ou seja, $1 7 vezes a moeda deles. Então, isso está querendo subir agora. Nós estamos numa inflação na Bolívia. Então, é um país onde as coisas elas estão caras, onde as coisas... Um frango está R$30 o quilo. De um frango cru, que aqui a gente paga 8, 10, não sei quanto é que está o preço do Brasil, mas é 3, 4 vezes mais o custo de alimentação naquele país. E quando eu cheguei lá, os primeiros dias, eu indo fazer a nossa primeira compra, fazendo o câmbio, e dizendo, meu Deus do céu, como é que a gente vai comprar isso com esse dinheiro? Como é que a gente vai alcançar? E não era só a nossa necessidade, senão era comprar para a equipe que a gente tem lá trabalhando com a gente. Hoje a gente tem uma equipe de missionários morando na base missionária, né? E Deus falou comigo, filho, a minha palavra diz que você vai comer o melhor dessa terra. É dessa terra que você está. Então, se você está na Bolívia, você não vai comer o melhor da promoção. Você vai comer o melhor dessa terra. E eu vou abrir portas sobrenaturais. E chegou, sabe, queridos? Tem chego 1 ano e 1 mês que nós estamos lá. Nós, para fazer um aluguel, nós tínhamos um orçamento para alugar um apartamento pequeno. E nós começamos a declarar a palavra da fé. E nós não alugamos um apartamento, nós alugamos uma mega casa que você viu aí, que parece um castelo. Aleluia. Você fica com inveja ou se alegra? Você está com uma cara rara assim. Porque às vezes a gente pensa assim, missionário tem que sofrer no campo. Não, você sabe que Deus ama os missionários. Deus ama os missionários. E existe um cuidado, uma provisão. E nós alugamos esse espaço de excelência. O irmão Gilberto se hospedou lá com a gente, junto com uma caravana que estava com ele na época. E nós montamos o quarto dos missionários. Nós temos lá uma torre de oração. Nós temos um espaço pronto para te receber. E pode ter certeza que você não vai dormir no colchão de ar, não. E nem vai acampar em barraca. Se fosse necessário, nós passamos por missões. Por amor a missões, nós podemos, se necessário. Mas às vezes uma visão do inferno mesmo desceu sobre a mentalidade de muitas pessoas, imaginando que se é para fazer a obra é com sofrimento. Sabe que lá a gente se diverte também. A gente se alegra no meio da pressão, no meio dos desafios, no meio das adversidades. Nós estamos dizendo, Deus é bom. Deus é bom. Fé funciona. Deus falou comigo, a moeda que você tem que andar aqui na Bolívia não é real, não é dólar e nem peso boliviano. A moeda que você tem que andar nesse país é fé. Porque o meu justo viverá pela fé. E se você crer com teu coração e confessar com a tua boca, eu salvo a situação. Eu entro em cena e trago provisão. E sabe, queridos, nós estamos alimentando não só a minha família, nós estamos alimentando outros missionários. E estamos alimentando pessoas de rua. Aleluia, não está faltando comida lá na Bolívia, não está faltando provisão para aquilo que Deus quer fazer naquele lugar, porque Deus tem levantado uma bandeira naquele país e aquele lugar tem sido revolucionado pela palavra. Como eu te falei, agora esse ano nós estamos inaugurando os pequeninos e vamos atender 40 crianças. Eles vão receber uniforme gratuito. Eles vão receber almoço diário. Eles vão ser cuidados. Eles vão receber cursos enquanto estão lá com a gente. E sabe que Deus está levantando a igreja para ser resposta?
Nós estamos entrando numa comunidade de povos andinos, queridos, e lá eles vivem há muitos anos comendo chunho. Chunho é uma batata desidratada que eles produzem a batata, congela na neve, seca no sol, congela na neve, seca no sol, até que a batata desidrata. Essa batata ela passa por esse processo para ela durar. E quando ela é congelada e seca, ela desidrata e ela pode durar até 30 anos sem estragar. É uma técnica andina, uma técnica deles lá. E a gente chegou naquele lugar, tudo que aquela comunidade tinha para comer era batata, das que não tinham sido desidratadas ainda, e chunho, que eram as batatas mais antigas que eles tinham desidratado. Eu disse, por que vocês não plantam outras coisas? Eles disseram, porque a gente não tem água suficiente. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo, eu comecei a orar, conversei com algumas pessoas que são sócias parceiras da nossa missão, e nós dissemos, vamos levantar e vamos levar um poço artesiano de água para essa comunidade. Amém? E esse ano nós estamos inaugurando água para eles, querido. Amém? Um povo que vivia de água da chuva, fazendo pequenos poços que secava rápido, agora vão ter um poço artesiano para plantar tomate, alface, cebola, o que eles quiserem lá, meu irmão. Amém? E sabe, queridos, essa é uma realidade, uma transformação social que Deus está fazendo através do nosso trabalho lá. Mas mais que tudo, uma transformação espiritual. Porque o alimento que eles têm recebido também é o alimento da palavra de Deus. E eu queria passar aquelas fotos, é um slide que são várias fotos aí, por favor. Um E de americana aí, sem o E. Aqui está a foto da nossa igreja, essa foto pequena. Esse é o trabalho de evangelismo social que a gente faz lá. Essas senhoras aí, elas se chamam cholitas, que são as senhoras de poleira, que são aquelas roupas típicas bolivianas. As mulheres bolivianas que se vestem com essas roupas que são mais coloridas são chamadas de cholitas. A previdência social da Bolívia ela não funciona igual aqui no Brasil. Por idade você requer e se aposenta, mesmo que você não tenha contribuído. Lá, se você não contribuiu, o país tem um limite de pessoas que ele vai adotar. E esse limite ele está saturado, ele está esgotado. Então essas senhoras que não teve contribuição, elas moram na rua, não é por vício, elas não têm nenhum tipo de vício, elas moram na rua por pobreza. Então nós frequentemente vamos levar almoço para elas, jantar para elas. E são senhoras de 80, 70 anos para cima, às vezes, que o vício delas é pobreza, irmãos. Aqui no Brasil, muitas vezes, para uma pessoa estar numa situação de rua, ela tem vício de álcool, de drogas ou de qualquer outro tipo de coisa. E lá o problema delas é pobreza. E sabe que esse é um terceiro projeto. Nós vamos abrir uma casa para as cholitas lá. Amém? Sabe, queridos, eu já tenho aí uns 50 projetos sociais. Só para sair do papel um por vez. Porque Deus nos levou lá para ser resposta. Amém? Eu e a minha família e agora a nossa equipe de missionários, porque a gente já é uma equipe. Nós já temos pastor Jean e Elza morando na Bolívia. Eles chegaram na Bolívia esse mês para somar com o nosso trabalho lá. Pastor Jean e Elza fundaram as primeiras igrejas internacional do ministério. E hoje, depois de 21 anos no Chile, eles estão vindo para a Bolívia para nos ajudar. Nós temos a missionária Márcia de 70 anos, 70 e tantos anos, e ela está lá, querido, de pé, trabalhando, fazendo acontecer na cozinha, ajudando a gente a cuidar da base. Nós temos agora indo mais 2 jovens que vão trabalhar nas mídias da missão. Um vai chegar agora em abril, outro vai chegar em dezembro. Nós temos aqui de Goiânia, uma jovem que se formou na escola de missões e ela já comprou as passagens dela para ir para a Bolívia. Ela vai ficar 6 meses de voluntária lá na Bolívia. Então hoje nós temos uma equipe, nós temos pessoas trabalhando em Provisão e nós vamos inaugurar muitos projetos naquele país. Amém?
lá em cima nós temos uma outra foto que são os povos andinos. A foto de cima e de baixo é do mesmo lugar, são 15 famílias que moram nessa comunidade. Essa comunidade fica a 2h30 da cidade. Nós temos ido lá visitar eles. Amém? Estamos crendo para um carro para a nossa missão. Você pode crer com a gente? Está chegando um carro para aquela missão, porque nós hoje temos que alugar um carro para chegar até essa comunidade. Mas Deus falou comigo que desse ano não passa. Amém? Nós estamos crendo junto nisso. Nós vamos ter um carro de 7 lugares. Amém? O primeiro carro da missão vai ser de 7 lugares, porque a nossa equipe é grande. E nós estamos fazendo um trabalho lá com eles. E aí, queridos, nós fomos fazer uma ação do Dia das Crianças, né? O Dia das Crianças lá é outra data, é justo esse mês que vamos entrar agora, abril. E nós fomos levar alguns brinquedos lá para eles, né? E quando nós fomos levar alguns brinquedos, eu dei para as crianças pequenas. Você pode ver aí, tem algumas crianças pequenas. E essa jovem aqui, essa jovem que está com a mão no coração aqui, ela foi muito tocada, tal. Ela tem 19 anos de idade. Diga comigo, 19 anos de idade. Ela, ao término de todas as crianças ganhar o brinquedo, né? O pessoal disse: pastor, a gente vai dar para ela? Eu disse: rapaz, não vamos dar boneca para uma mulher de 19 anos de idade, né? E quando a gente já estava indo embora, eu estava fechando a porta da Sprint, da van que a gente estava, e ela disse: pastor, e quando ela me chamou, eu pus o rosto para fora. Ela disse: ainda tem alguma boneca? E eu disse: tem. E ela disse: o senhor pode me dar uma? E eu disse: posso. E quando eu dei a boneca na mão dela, eu dei 2 bonecas para ela, ela chorou e ela disse: essa aqui foi a minha primeira boneca. Uma criança, uma mulher já, de 19 anos de idade, que ganhou pela primeira vez uma boneca para brincar com... Sabe, queridos, alguém pode dizer assim: uma mulher de 19 anos não quer brincar de boneca. Você fala isso porque você teve uma boneca. Você fala isso porque você pôde dar uma boneca para sua filha. Talvez os seus filhos de 5, 6 anos já não querem saber mais de brinquedo, que é um videogame, um celular. E está tudo bem. Faz parte da influência social da onde você está, né? da população. Essa criançada não tem televisão, não tem computador, não tem rede social, não assiste YouTube. E sabe, queridos, que às vezes o pouco que a gente tem pode ser muito na vida de alguém. E Deus nos levou para lá, e é lá que nós vamos inaugurar um poço artesiano nessa comunidade. Amém? Essas crianças começam a trabalhar desde muito cedo na plantação de batatas, e nós cremos que a palavra lá já chegou para mudar a vida daquelas pessoas. Amém? Deus tem feito algo extraordinário naquele lugar. E talvez você pode pensar assim: mas eu não tenho esse chamado, né? Como eu estava explicando, Deus, Ele tem chamado todo o corpo de Cristo para se envolver com missões. A gente tem aqueles 3 jeitos de fazer missões que são bem conhecidos, né? Você lembra? Missões se pode fazer indo, orando e contribuindo. E sabe que às vezes não precisa ser indo, ou orando, ou contribuindo. Você pode ser alguém que vai, que contribui, que ora. Amém? Algumas pessoas falam para mim: pastor, eu não contribuo ainda porque eu não tenho. Quando eu tiver, eu vou contribuir. E eu quero dizer que o diabo está te enganando nisso. Você não tem porque não contribui. E não contribui porque não tem. Porque Deus não pede da gente o que não está na nossa mão. Sabe, nós não estamos aqui para explorar a gente, para dizer que você tem que dar tudo que está na sua mão. Não sou esse tipo de missionário. Fique com o seu dinheiro se você pensa assim: come uma pizza no final do culto, você vai ser mais abençoado. Mas se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo, meu irmão, você é um candidato bom para aquilo que Deus está fazendo na Bolívia. Se você tem um desejo, e Deus vai pedir que você faça parte com aquilo que já está na sua mão, com aquilo que é a sua realidade. E a Bíblia diz que fidelidade no pouco vai nos promover para o muito.
Sabe que Deus tem nos chamado para ser resposta nesse bairro aqui, onde a igreja está. Talvez você não pode ir para a Bolívia, mas seguro, irmãos, que se você buscar, tem crianças em situação tão parecida quanto essas que estão lá. Sabe que Deus te chamou para começar a ser uma bênção aqui na tua cidade, aqui na tua igreja local, porque vocês são a ponta, o outro lado da lança. Nós somos a ponta da lança do campo missionário, mas vocês são o cabo. A outra parte, a base da nossa missão. Nós somos de uma só família chamada Verbo da Vida. Amém? E ainda que eu não seja membro dessa congregação específica, dessa igreja específica, nós como missionários lá, nós sabemos que existe um povo orando. Da família Verbo da Vida, se lembrando de missões, se lembrando de fazer parte, se lembrando de fazer parte daquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Amém? Eu quero ler Lucas, capítulo de número 11, versículo 33. Aleluia! Deus quer levantar novos missionários. Deus quer levantar pessoas que vão mesmo para o campo e vão ter uma experiência lá, ainda que você não tenha o chamado para ficar, você pode ir. Amém? Diga, eu posso ir. E alguém pode pensar, pastor, mas custa tão caro para ir para outro país. Sabe que Deus não está com a mão encolhida para missões? Se você deseja no teu coração, meu irmão, vai abrir portas. Portas vão se abrir, provisão vai chegar. Amém? E você pode pisar num país como esse. E você pode passar lá, queridos. Para mim era tão distante, às vezes, ir para um país. Eu estava tão satisfeito em ser missionário na minha nação. Mas Deus disse, você vai. E quando Deus disse que eu ia, meu irmão, para essa visão chegou toda a provisão. Nós estamos hoje com 3 contratos de aluguéis lá na Bolívia. E estamos, por esses dias, assinando um 4º contrato para um 4º projeto. Como é pago isso? Tudo em dólar. E como é que paga, pastor? Com a moeda da fé. Porque fé funciona na Bolívia também. Fé funciona na Bolívia também, meu irmão. Fé funciona aqui e funciona lá. Eu tenho certeza, os pastores estavam me contando uma história de fé, né, de dobrar o tamanho desse lugar. Aonde a gente chega no Verbo da Vida, a gente vê uma história de fé. Na Bolívia não é diferente. Deus está fazendo algo extraordinário e sobrenatural. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 33. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Você não vai para o inferno porque não achou um texto, né, meu irmão? Você está na graça. Ninguém, diga comigo, ninguém. Não, tá fraco, diga ninguém. Ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar onde fica escondido ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver o quê? Versículo 34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Sabe, queridos, quando a palavra aqui coloca esse contexto no versículo 33 de que ninguém, essa expressão, ninguém, nesse contexto aqui, Jesus dizendo, ninguém vai acender uma candeia e colocar em um lugar onde fica escondido. Mas sabe que Jesus, ele disse, ninguém vai acender, mas ele apontando isso, considerando que alguém poderia querer fazer? Porque a palavra de Deus, ela funciona para nossas vidas, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? E quando Jesus disse, olha, ninguém, ele tá, quem é esse ninguém que ele está falando? Olha, ninguém debaixo de um entendimento vai acender uma luz e esconder ela. Mas por que ele fala isso se ninguém vai fazer? Porque ele considera de que alguém pode querer fazer o que ninguém deveria.
Ninguém deveria acender uma luz e guardar essa luz. Mas por que ele fala? Porque ele considera que ainda que ninguém deveria fazer isso, alguém pode querer fazer. Amém? E sabe, queridos, que o contexto aqui, ele é bem específico, mas Deus estava ministrando no meu coração esses dias sobre pessoas que escondem a sua luz debaixo de vasilhas. Pessoas que escondem o seu talento, escondem a sua participação, escondem o seu chamado debaixo de vasilhas. E a Bíblia está dizendo, olha, ninguém que tem uma luz acesa esconde ela debaixo de uma vasilha. Mas sabe que tem muita gente com a luz do mundo que Cristo nos deu. Quantos são sal da terra e luz do mundo? Escondendo as ferramentas, escondendo os talentos, escondendo a capacidade. Por que, pastor, pessoas escondem? Por medo. Quantas pessoas não têm medo do chamado? Deus me livre para a Bolívia. Deus me livre de fazer isso. Mas sabe, querido, se Deus te deu uma luz, acende ela. Eu declaro em nome de Jesus, a partir de hoje, coisas sendo acesas na sua vida. Áreas que não brilhavam, ganhando o brilho do Senhor na sua vida. O brilho sobrenatural do Senhor, aleluia, acendendo oportunidades, portas abertas para você. E diz assim, olha, ninguém vai pegar uma luz e esconder debaixo de uma vasilha. Ao contrário, diga ao contrário. Vai colocar em um lugar apropriado. Sabe que Deus tem um lugar apropriado para aquilo que Ele te chamou? Deus tem um espaço apropriado, um campo apropriado para aquilo que Ele acendeu na sua vida. Sabe, para esse último tempo, para esse grande avivamento, vai existir um grande financiamento. E Deus quer acender a luz financeira dentro de algumas pessoas. Sua vida financeira não vai estar escondida debaixo de uma vasilha. Sua vida financeira vai estar no lugar apropriado. Sabe que o Senhor tem liberado a unção de cura de uma maneira sobrenatural. Nós tivemos um culto esses dias em La Paz. Uma senhora que já não andava há mais de 20 anos. Ela toda atrofiada, ela começou a dar os passos dela lá, irmãos. Nós levantamos ela pela mão e dissemos, seja curada, levanta e anda. E ela deu passos pela igreja. Existe uma unção de cura disponível. Mas tem gente com a sua luz escondida debaixo da vasilha. Existe uma unção evangelística na sua boca, para você abrir a tua boca e pregar. E talvez você pode dizer, mas eu não tenho toda a capacidade, eu não tenho todos os cursos, eu não tenho todas as ferramentas. Mas se Deus te deu uma luz, não é tempo dessa luz ficar debaixo da vasilha. Se Deus te deu uma luz, é o tempo dessa luz acender, é o tempo dessa luz brilhar, é o tempo dessa luz se levantar. Você aonde foi plantado por Deus, a tua luz não vai apagar não. A tua luz não vai ficar escondida debaixo de circunstância, debaixo de pressão, debaixo de adversidade. Mas eu declaro em nome de Jesus a tua luz brilhando e forte, brilhando velozmente para cumprir o propósito que o Senhor tem para fazer nessa terra. Eu não sei, pastor, como é que eu vou cumprir o meu propósito, meu irmão. Não se preocupe com os detalhes. O Deus da visão é o Deus da provisão. É tempo da luz acender. Diga para o teu irmão, é tempo da luz acender. Para de esconder esse brilho, meu irmão. Para de ficar com medo. Pastor, é porque é tão difícil quando a gente começa a fazer o que Deus quer. A perseguição se levanta. As pessoas começam a criticar a gente. Muitos começam a julgar. Meu irmão, naquele grande dia você não vai poder usar isso de desculpa. Naquele grande dia o Senhor vai dizer o que você fez com a sua luz. O que você fez com as ferramentas que eu dei. Porque o Senhor disse, ninguém deve esconder a luz. Ninguém deve colocar a luz debaixo da vasilha. Ninguém deve esconder uma luz debaixo da cama. Sabe, meu irmão, você precisa cumprir o que Deus te chamou para fazer nessa terra. E quando você cumpre aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra, todas as ferramentas vêm.
todas as portas se abrem. Não tem porta fechada que Deus não pode abrir. Não tem projeto que Deus não possa financiar. Não tem sonho grande que Deus não pode colocar lá. Ei, meu irmão, se você se lembra da história de José, parecia impossível, traído pelos irmãos, vendido, escravo, prisioneiro, mas de repente, o rei manda chamar ele e começa a dizer: olha, interpreta meu sonho. E por causa daquilo que estava, a luz que estava na vida de José, ele pode interpretar o sonho. Por conta da unção, do chamado que estava sobre a vida de José, ele pode interpretar o sonho. E porque ele interpreta o sonho, ele ganha a posição de governo. Em meio à crise, José prosperou. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga: em meio à crise, José prosperou. 2 amém, 2 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Em meio a... é porque nós estamos numa crise, é porque mudou o governo, é por causa disso. Sabe, queridos, eu cheguei na Bolívia e eu disse assim: eu estou debaixo do reino, eu não estou submetido à crise econômica, política, governamental desse país. Eu estou debaixo da poderosa mão do Senhor, eu estou debaixo da graça do Senhor. E aonde eu começar a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer nesse país, já deu certo, já funcionou, a porta já abriu. Onde Deus me colocar, eu sou abençoado. Ao entrar, ao sair, tudo que eu tocar com a minha mão é abençoado. A palavra que eu liberar, assim será. E sabe, queridos, eu quero te dar esse mesmo ânimo. Você não está aqui debaixo de um partido, você não está aqui debaixo de uma circunstância natural, você não está aqui debaixo de uma palavra humana, você está aqui debaixo de uma palavra do Senhor. E se Deus te levantou, meu irmão, não vai ter impedimento que vai segurar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se José prosperou em meio à crise, você também pode prosperar aonde o Senhor quiser te colocar. Talvez você pode dizer assim: mas eu não tenho idade, eu sou muito novo, eu sou muito velho. Sabe, queridos, essa desculpa não funciona, porque já tentaram na Bíblia e não deu certo. Moisés disse: eu não sei falar. Se você tem essa desculpa, não vai valer para Deus, porque Deus disse: olha, fala por mim, o eu sou está te enviando. Jeremias disse: eu sou um menino. Não tem problema, as palavras vão vir de mim, Jeremias. Isaías disse: eu sou de lábios impuros e moro no meio de pessoas impuras. E Deus mandou fogo para purificar a boca dele. Qual é a sua desculpa para ficar debaixo da vasilha? Para ficar escondido? Para retardar planos e processos de Deus? É tempo. Eu não sei qual é o efeito que isso causa dentro do seu coração. Talvez não cause nada, porque essa frase já é antiga, mas eu ainda tenho um temor nela. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele buscará uma igreja forte. Não uma igreja escondida debaixo da vasilha, mas uma igreja forte. Sabe, Apocalipse capítulo de número 3 vai falar de uma igreja medíocre. A igreja que não era nem quente e nem fria. Sabe que nós temos muitas igrejas nessa condição hoje? Igrejas mornas. O interessante da igreja medíocre, a igreja morna, é que ela nem é tão fria para ser desconsiderada igreja, mas é nem tão quente para ser considerada fervorosa. E o que tem de pessoas medíocres na fé? Nem tão desatento para não ser considerado ímpio, mas nem tão crente para ser considerado comprometido. Deus não vai vir buscar uma igreja medíocre. Na escola a gente aprende a chegar pelo menos até a média, mas no reino é excelência. Aleluia!
Ou você está ou você não está, meu irmão. Ou você está comprometido com aquilo que Deus tem para fazer nessa terra, ou você está fora. Deus não está querendo compartilhar o reino com pessoas medíocres. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus vai vomitar. Essa expressão, Deus vai vomitar, é que Deus está com nojo do comportamento medíocre. Não é tempo da gente ficar andando em fumaça. É tempo da gente ficar andando em chamas. Não é tempo da nossa luz estar esfumaçando, querendo apagar. É tempo da nossa luz brilhar. E Deus repreende não a igreja fria, mas a igreja morna. Porque sabe qual é o problema da igreja morna? É que um dia ela já foi quente. Alguém frio pode ser que ainda não pegou fogo. Mas alguém morno significa que um dia já fez. Um dia você estava lá. Um dia você provou. E eu não sei como é que está o teu coração nisso, mas eu quero te dizer, é tempo de estar em chamas com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Se Deus está metido em alguma coisa, nós queremos estar junto. Se Deus está fazendo alguma coisa, eu quero estar envolvido. Sabe, querido, se compromete. Se envolve com aquilo que Deus está fazendo. É impossível você participar de algo que Deus está fazendo e você não ser abençoado. Nós estamos lançando um desafio para Brasília. Quem é de Brasília aqui? Amém? Nós queremos levar um grupo de Brasília em janeiro de 2024 para a Bolívia. Nós já temos aí 5 ou 6 pessoas. 5? Nós já temos 5 pessoas para janeiro de 2024 que vão pisar lá e vão amar essas crianças. E vão evangelizar junto com a gente. E vão compartilhar alimento junto com a gente durante 8 dias. O pastor falou de você doar as férias, eu estou pegando mais leve com você. Não estou te pedindo 30 dias, estou te pedindo 8 dias. Para você experimentar. Ah, pastor, mas como é que eu vou para a Bolívia? Eu só quero que você diga, eu vou. Porque Deus vai abrir portas. Amém? Quando você se levanta em fé e diz, eu vou, Deus faz o resto. Tu acha que Deus vai perder essa oportunidade de tu estar lá? De tu ser uma resposta lá? E nós estamos levantando junto com as igrejas aqui, né, da Decápolis aqui, das igrejas de Brasília, esse projeto de levantar um grupo, talvez um secretário de missões, talvez uma irmã, talvez um irmão, talvez uma família, talvez um casal, eu não sei, mas eu quero deixar esse desafio para você, sabe? Nossa igreja de Petrolina não para de crescer, e sabe, grande parte desse crescimento tá porque eles estão associados à pauta missionária. Nós estamos recebendo a 4ª caravana só de Petrolina, lá na Bolívia. E nós já estamos planejando a 5ª em outubro. Vamos receber a 4ª agora em maio. A 5ª vai chegar em outubro, a 5ª caravana de uma igreja. E sabe que Deus vai expandir. Quando o pastor, a pastora estava falando para mim sobre o espaço aqui, de que vocês dobraram, foram para lá, foram para cá, eu percebo uma unção de crescimento ainda esse ano. Ainda esse ano para essa igreja. Amém? Você pode ficar de pé? Pastor, quanto é que eu preciso para semear na missão? A Bíblia diz que cada um contribua conforme aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Todos os meses nós temos que levantar aí seus 3, 4, 5 mil dólares por mês para cumprir o propósito de Deus naquela nação. E como acontece? Pela fé. Pela fé, meu irmão.
Quando o diabo diz para mim que vai faltar, eu dou gargalhada, porque ele é mentiroso. Esses dias nós, além da nossa equipe, além da nossa família, além do trabalho que a gente está fazendo na rua, uma família precisou lá e eu disse, rapaz, vocês podem almoçar todo dia em casa. Não vai faltar. Vocês não vão passar fome. Vocês não vão passar fome. Porque a palavra funciona. E Deus está abrindo porta de emprego para aqueles irmãos. Eu vou contar o último testemunho. Tem uma irmã que trabalha praticamente voluntária a tempo integral na missão. Full time. Por quê? Porque é muito trabalho, meu irmão. É muito trabalho. De manhã, de tarde, de noite a gente tem atividade lá. E uma dessas irmãs, ela disse, pastor, eu tenho direção para trabalhar com vocês. Eu digo, irmã, a gente não pode te dar um salário. Ela disse, pastor, eu estou vindo primeiro pela visão, porque Deus quer que eu venha. E segundo, em obediência, eu sei que Deus vai cuidar das minhas necessidades. E essa irmã, ela tem um projeto, pastor, de pregar para os surdos, né, em línguas de sinais. E essa irmã começou a pregar para os surdos e vinha trabalhar nas atividades da igreja. E ela disse, pastor, eu precisava de $500 para cobrir o meu aluguel. E Deus falou com os surdos que eu prego, que eles tinham que levantar uma oferta. E eles me fizeram uma oferta, juntou todos os surdos da cidade. E me fizeram uma oferta, e era exatamente do valor do meu aluguel. Eu fico pensando, meu irmão, se Deus falar com o surdo, Ele não pode falar com você, não? Hello? Você está aqui? É tempo. É tempo. Não tenha medo de entrar no seu chamado. Não tenha medo de acender a luz. A perseguição não se compara com aquilo que o Senhor faz e opera no nosso meio. Rocos